Olá, pessoal. Seja bem-vindo aí à parte 12 da nossa capacitação aí em NR10, ok? Essa parte 12 aí a gente vai falar, nós vamos falar de combate a princípio de incêndio, né? Combate a incêndio. A gente não se combate incêndio, né? Combate o princípio de incêndio, ok? Então vamos lá, vamos falar dessa parte importante aí que tem a ver com proteção e combate a incêndio. Faz parte aí da nossa capacitação. Vamos lá. Olha só, proteção e combate a incêndio. Bom, para mim falar, deixa eu pegar minha imagem aqui, subir um pouquinho. Beleza. Respira fundo. E vamos lá. Meu nome é Gilson, tá? Eu sou engenheiro de segurança. Vamos falar então aí do... Vamos entender, para a gente falar de combate a incêndio aí, a gente precisa entender dessa figura aí, triângulo do fogo, né? Como é que se forma o fogo? Então, para se formar o fogo, eu preciso do combustível, preciso de um triângulo, preciso do combustível, preciso do oxigênio e preciso do calor, da fonte de ignição ali, energia inicial, para que haja o fogo, tá? Então, aqui, olha só, para que haja combustão. Então, nós temos que entender o seguinte, olha aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. São os três elementos, tá, necessários para que haja combustão, que fornece a energia para a queima. Então, o comburente, que é a substância que reage quimicamente com o combustível, ok? Então, e o calor, que é necessário para iniciar a reação. Olha só, qual o principal comburente aqui? O principal comburente que a gente tem é o quê? Oxigênio. Então, o oxigênio é o principal comburente, ok? Quem são os nossos combustíveis aqui? O combustível pode ser o quê? Madeira, papel, estopa, tinta, alguns metais. Pode ser os combustíveis aí, ok? Gasolina, né? Álcool, combustível. Bom, enfim. E aí a fonte de ignição, inclusive um curto-circuito, né? O suficiente ali para ter um centelhamento. E diante da exposição ao combustível e ao oxigênio suficiente, obviamente vai ter aí a combustão, ok? Então, assim que a gente tem aí esse triângulo do fogo. Então, as medidas de combate ao fogo, elas estão relacionadas com o quê? A atuação direta no triângulo do fogo, nenhum dessas partes que fazem aqui o triângulo do fogo. Bom, na atmosfera, nós temos 21%, né, do ar, 21% desse ar aí é oxigênio, 78% nitrogênio, 1% outros aí. Tá? Então, assim, a gente tem em abundância, né, a questão aí, considerando o nosso ar, considerando o comburente. Nós temos o comburente em abundância, que é o oxigênio. Então, já é um ponto importante e algo a se preocupar. Mas vamos lá, vamos falar de combate a incêndio aqui. Olha só, métodos de extinção aí. Então a gente pode abafar, como? Tirando o oxigênio, abafando ali, você está diminuindo ali a quantidade de oxigênio que está sendo ali, está servindo para aquela reação, né, do triângulo do fogo ali, aquela reação química, e tirou um dos elementos ali, o fogo se extingue, o fogo apaga. Então, abafamento, resfriamento, a retirada de calor é uma outra análise. Aí você está tirando a fonte de calor ali, com isso está tirando uma parte do triângulo, o fogo vai tender a apagar. E outra situação é a retirada do material combustível. Acabou o combustível, não tem como continuar o fogo. Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Até aí, tudo bem? Olha só, classes de incêndio. Então, nós temos diferentes classes de incêndio, o que proporciona aí, ou o que nos leva a definir que temos diferentes formas de combater esses incêndios, ok? Esses princípios de incêndio. A gente combate princípio de incêndio, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender aí. Tem o classe A, classe B, C, D, tem outras classes também, que a gente vai falar ao longo desse bate-papo. Deixa eu mudar aqui a minha figura para um local aqui que fique bem adequado para a gente dar continuidade
Aqui, vou deixar minha figura no cantinho aqui agora para ficar fácil, para ficar melhor, para a gente ver aqui. E estudarmos o classe A. O que que é um incêndio considerado aí, um princípio de incêndio considerado classe A? É aquele que tem uma queima na superfície. Então, o que determina esse tipo de incêndio é principalmente o combustível, que é o quê? E esse classe A ele tem uma característica de deixar cinzas, né? Um tipo de queima que você vai ter cinzas. Então, como resultado dessa reação química. E aí, quais são os combustíveis aqui? Papéis, tecidos, borracha, plástico, madeira, outros aí, ok? Esse é o princípio, ou o incêndio, ou né, o fogo tipo aí, classe A, ok? Então, o combate né, a esse tipo de fogo tem que ser um combate direcionado para o fogo, para o incêndio tipo classe A, ok? Olha só, classe B, o que que é classe B? Classe B envolve como combustível aqui líquidos inflamáveis, gasolina, álcool, graxa, gases também e inflamáveis, gases inflamáveis. Então, você tem um outro tipo aqui de combustível. E aí o combate a esse princípio de incêndio aqui, ele acaba sendo diferente, né? Você acaba tendo que usar estratégias diferentes do que usaria no classe A. Então, classe A é um tipo de estratégia, classe B é outro tipo de estratégia para fazer o combate a esse incêndio aí, princípio de incêndio. Olha só, classe C. Opa, classe C. Vamos falar do classe C aqui. É um incêndio relacionado a equipamentos elétricos, olha, energizados, equipamentos elétricos energizados, extinção por meio de agente que não conduz eletricidade. Então aqui tem muito a ver com nossa NR10, ok? Olha só, então, diante de uma instalação elétrica, eu tenho uma condição de fogo, eu vou utilizar um extintor, uma unidade extintora que combata o fogo, classe C. Olha que importante isso aqui, tá? Então, painel elétrico, eu tenho uma situação num painel elétrico, onde eu tenho ali uma chama, um fogo, então eu vou ter que combater esse fogo com um elemento de extinção, um extintor classe C, ok? E eu tenho ainda os classes D, né? Classe D. Classe D aqui são incêndios que têm como combustível aí magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio, zinco, titânio. Então aqui são relacionados a materiais, metais aí pirofóricos, né? Então, também aqui, ó, o tipo de combate é um combate diferenciado. Eu tenho que usar um elemento de extinção aí, de fogo classe D, ok? Então é importante aí. Falamos do classe A, falamos do classe B, falamos do classe D, e vamos falar agora de uma outra classificação que é o classe F, tá? Então são fogos aí, fogo, né? Um fogo e aqui a imagem ela é bem esclarecedora. Eu teria uma chama aqui em decorrência de gordura, de óleo de cozinha. Então aqui também eu preciso de uma estratégia específica para combater esse tipo de fogo aqui, tá? Inclusive um elemento de extinção classe F. Falamos do classe A, B, C, D e agora estamos incluindo a classe F, ok? Classe que tem a ver com instalações elétricas, a classe C, ok? Ótimo. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um quadro, vou mostrando um quadro aqui, que tem a classificação do fogo, do tipo de fogo, a base do meu elemento extintor, né? E os agentes extintores. Então eu tenho, por exemplo, ó, extintor, tipo extintor com a base aí é água, outro de espuma, eu tenho um extintor com água aditivada, eu tenho extintor aí de um agente químico úmido específico, um agente químico úmido específico, e eu tenho aqui, ó, pó químico, eu tenho pó químico que combate incêndios da classe A, certo? Classe B e classe C. Tem outros pó químicos que só B, C, tem outros que só classe D, ok? E tem aqui o CO2, extintor de CO2. Então vamos falar de cada um deles aqui, onde a gente pode estar aplicando, tá bom? Então essa tabela aqui nos permite fazer um cruzamento. Por exemplo,
O fogo envolvendo aqui madeira, papel, é um fogo de classificação A, madeira, papel, classe A. Eu posso usar o que para extinguir esse fogo? Posso usar água, posso usar espuma, um extintor à base de espuma, posso usar um extintor aqui com água aditivada, posso usar um extintor de pó químico também, que seja especificado, né, na rotulagem dele lá, para combate a incêndios do tipo A, B e C. Olha só, eu não posso usar um extintor não destinado para a classificação do meu tipo de fogo, tá bom? Olha só, então é isso aí. A tabela é bem clara: água, espuma, água com aditivo e o ABC aqui. Classe B, obviamente eu tenho que usar o quê? Um extintor que combata esse tipo de fogo, fogo classe B, né? Então, fogo classe B é decorrente de quê? Líquido combustível, né? Graxa, óleo, gasolina, álcool e etc. Então, eu preciso usar o que aqui? Preciso usar um extintor à base de espuma, preciso usar um extintor com água aditivada, ou um extintor de pó químico aqui, né? Que abrange a classe A, B, C ou BC, ok? E também eu posso usar o extintor de CO2. É interessante que a rotulagem do extintor, ela já traz aqui a classificação do fogo a qual ele pode ser utilizado, aplicado para o combate, ok? Então é importante, inclusive no momento do planejamento da atividade, o profissional no planejamento ali identificar qual extintor está mais próximo e qual a classificação daquele extintor, tá? Para que numa eventual situação, num eventual incêndio, ele possa usar o extintor e aplicar de maneira correta. Ele identifica que se é um extintor de classe A, B, C, e aí ele já A, B, C, D e F, que a gente falou aqui, ele já identifica isso e, já sabe que o extintor, já sabe o local que está o extintor e sabe também, né, por meio dessa identificação antecipada, se o extintor é compatível, né, com uma situação de incêndio envolvendo aquilo que está se trabalhando. Uma outra coisa importante é que na ausência deste extintor, está se fazendo um trabalho com um painel elétrico. E esse trabalho é com painel energizado. Um exemplo. E uma situação, todos sabem, o profissional da área de eletricidade tem que ter ciência que se um painel elétrico energizado, se ali houver uma situação de curto, pode vir a ter ali um princípio de incêndio, né? E aí ele já identifica o extintor mais próximo e vê se o extintor é compatível com aquele tipo de incêndio. Não sendo, ele já providencia em outra área ou providencia esse recurso que será necessário ter próximo em caso aí de uma situação emergencial, ok? De princípio de incêndio. Então a gente tem aqui, olha só, voltando aqui às nossas classes e agentes extintores, a gente tem o classe C aqui, que eu vou utilizar o ABC, vou utilizar o BC ou o CO2, o extintor de CO2. É importante ver aqui que eu não vou utilizar água para combater incêndio, classe B e classe C, ok? Muito menos o D ou F, perfeito? Muito cuidado com isso aqui. Então, você tem uma situação em que você tem um princípio de incêndio, então você não pode, dependendo da classe desse incêndio, você precisa identificar a classe olha só que água, ela não é um agente extintor recomendado aí para o fogo tipo classe B, C, D, F, ok? Então não posso usar água nessa situação aqui. Só em situações de madeira, papéis, etc. Então tá aí. Olha só, classe D, eu vou usar o extintor classe D. Classe F, eu vou usar um extintor específico, com agente químico específico para classe F. Essa tabela aqui é muito esclarecedora. Ok? Seguindo, olha só, seguindo a gente tem aí algumas formas de verificar, né,
a verificar aí o extintor. É importante, profissionais, nós como os profissionais, cuidarmos aí para cuidarmos, né, dos extintores, né, cuidarmos, inclusive, verificando se os extintores estão em bom estado de conservação antes da realização de qualquer tipo de atividade, né? Porque numa eventual situação de emergência, eu sei que o meu extintor está disponível, eu sei aonde ele está disponível e eu sei que ele está adequado, porque eu inspecionei isso antes, ok? Isso faz parte do meu plano, né, meu plano de trabalho, uma análise preliminar de risco. Gilson, só quem faz essa análise preliminar de risco é o técnico de segurança, é o engenheiro de segurança. Eu posso ficar tranquilo? Claro que não. Claro que não. Por isso que nós estamos conversando aqui. Você está sendo capacitado. Para quê? Para você se envolver nessa atividade dessa análise preliminar de risco. Nós demos aqui as ferramentas necessárias, né? Nas outras partes desse treinamento foi apontado e apresentado ferramentas, né, que permitem você aplicar no seu dia a dia e se envolver com o cuidado que é o seu cuidado, cuidado de você mesmo, cuidado da sua pessoa, cuidar de você mesmo, ok? E aí, paralelamente, você vai estar cuidando de outras pessoas, né? Então, antes de uma atividade, identificar aí se o extintor mais próximo, ele existe, onde ele está, se ele está conforme, em caso de uma eventual situação, você ter condições de utilizar, ok? Então, olha só, verifica o medidor de pressão, né, se encontra-se na área verde aí. Caso não, o extintor tem que ir para manutenção, ok? O item 1 aqui, ó. Verificar se o lacre encontra-se intacto, sem violação. O item 2 aqui, você verifica a questão do lacre, né? Verificar se o extintor possui o selo de conformidade do Inmetro. É o item 3 aqui, ó, esse selo de conformidade. Verificar aqui a validade e a durabilidade do teste do da parte aqui do cilindro, né? O cilindro ele tem que ser testado hidrostaticamente, né? Ele tem que, esse teste aqui permite verificar se ele tem vazamento, algo do tipo. Então esse teste ele tem uma certa periodicidade que deve ser feito, tá? Então tem os cilindros aqui, a identificação da data de validade aí desse teste, ok? E é recomendado fazer inspeção e manutenção mínima anual nos extintores, tá? No próprio extintor aí ele tem a data aí da última, cravado nele a data da última manutenção realizada. Então é importante se verificar isso aí, se ele está em perfeitas condições, ok? Seguindo, aqui uma dica, né, para mudar minha imagem aqui para cima, aqui uma dica importante, como usar o extintor de incêndio, tá? Então, o primeiro ponto aqui importante, olha só, aproxime-se no sentido do vento. Então, o vento está nesse sentido, né, distanciando a chama de você, distanciando a chama da pessoa que vai combater o incêndio. Então, isso é muito importante, essa estratégia. Então, a direção do vento, olha só, a gente tem tanto essa imagem que permite ter uma noção clara disso aqui, como essa imagem, o sentido do vento. O vento joga, tá jogando fogo, né, empurrando as chamas para o sentido oposto ao do colaborador, da pessoa que está combatendo o incêndio. A dica 2, aproxime-se do incêndio cuidadosamente, né? Não muito, não pode ser, digamos assim, no popular, afoito demais. Então, se aproxima calmamente, de uma maneira tranquila, tá? E cuidadosa, ok? Movimente o jato, tá? Então o jato vai ser movimentado, né? Em forma de leque, olha aqui, tá? Uma outra coisa interessante, a própria figura aqui, ó, ela mostra aqui, ó, essa parte dessa figura mostra, olha o combate aqui, ó. O jato tem que ser direcionado para a base do fogo, né? Então, tanto essa imagem como essa aqui nos permite ver que o direcionamento do jato está para a base do fogo aí, no combate. Ok? Aqui nós temos aqui o extintor, né, no caso de líquido combustível, evite uma pressão muito forte. Por que aqui?
Por que tem que se evitar uma pressão muito forte? Porque você pode espalhar esse combustível que está ali em processo de queima, né? Você joga de uma vez, ele sai daquele local, se espalha, consequentemente vai estar espalhando o acidente, o incêndio, ou pequenos focos de incêndio, ou focos de incêndio ao redor do ambiente, dependendo da pressão do elemento extintor que você está jogando ali. Então, aqui tem uma imagem que mostra, olha, quando se trata de combustível, evite muita pressão, tá? E ao final, assegure-se que não vai haver aí a reignição, ok? Aplicando aí na base, né, o extintor, tá? E numa quantidade suficiente aí para que não haja a reignição. De repente, removendo a fonte, removendo aí o combustível, ok? Beleza? Uma outra dica muito importante, vou mudar minha imagem aqui de novo, para cá. Ok, tá mudado, vamos lá. Uma dica muito importante, olha só, o extintor de CO2, tá? Obviamente o extintor vai estar descrito aí, que ele é de CO2, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Ele vai estar descrito que ele é de CO2 e ele vai estar indicado nele que ele é um extintor para aplicação em classes B e classe C. Tá? Esse extintor de CO2 ele tem uma particularidade. Qual a particularidade dele aqui? Ó? Ele tem esse tipo aqui, ó, ele tem o que a gente chama de difusor. Ele tem um difusor e tem um punho para se pegar nesse difusor. E aqui tem uma situação que tem que ser considerada e observada. No uso desse tipo de extintor, a pessoa que está utilizando ali, ele tem que segurar o difusor pelo punho. Ele não pode segurar o difusor na parte aqui difusora mesmo, na parte, né, nessa parte mais próxima aqui da saída do CO2, certo? Por quê? Porque essa parte aqui, olha essa imagem aqui embaixo, aqui, ó, ela é interessante que ela mostra um difusor aqui, ó, congelado. Ele tende pela expansão desse gás, do CO2, ele tende a congelar o difusor. E se a pessoa estiver pegando nessa região aqui do difusor, ele vai queimar a mão. Então, tem que se evitar, ou seja, pegar só no punho, tá bom? Na utilização de de extintor do tipo CO2. Importantíssimo isso, tá? Então, ao utilizar o extintor de CO2, segure pelo punho e não pelo difusor, pois esse, na hora do uso, congela, podendo queimar sua mão, ok? Perfeito? Então, aqui a gente tem uma outra imagem, né? É possível ver aqui a pessoa, né, nessa figurinha pegando aqui pelo punho, pega pelo punho, porque o difusor tende a congelar, ok? Perfeito? Tem um vídeo aqui que vai complementar, né, tudo isso que foi falado sobre a questão de combate a incêndio. Vamos lá, vamos assistir aqui. Deixa eu abrir, tá abrindo. Olá, me chamo Fabrício Nogueira, hoje vou falar sobre extintores de incêndio. Para isso me baseei na NBR 12693, na IT 21 do Corpo de Bombeiros de São Paulo e separei 3 extintores mais utilizados para detalhar um pouco deles. Sejam bem-vindos ao nosso canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Quando a gente fala sobre extintor de incêndio, a gente usa essa palavra extintor de incêndio, a gente pensa que o extintor combate o incêndio. Não, o extintor não serve para combater o incêndio, ele serve para combater o princípio de incêndio. Um incêndio é um fogo fora de controle. O extintor de incêndio ele tem mais ou menos 1 minuto de atuação, um extintor portátil, né? Então, definitivamente, um extintor ele não vai combater o incêndio, ele vai combater um princípio de incêndio, ou como algumas literaturas gostam de chamar, o foco do fogo. As classes de fogo são determinadas pelo material queimado e são divididas em pelo menos 5 classes pela literatura. É importante a gente entender um pouco delas. A classe A é o fogo em material sólido, comum. Um exemplo que eu posso dar é a madeira, os papéis, plástico, por exemplo, também.
E um grande diferencial deste tipo de classe é que o fogo não queima só na superfície, também como em seu interior. A classe B, o fogo, é um combustível sólido ou um combustível líquido. O combustível sólido, por exemplo, eu posso citar a graxa. Já o combustível líquido é a questão do álcool e a gasolina. Neste caso, nesta classe, o fogo acontece somente na sua superfície. Ok? Já a classe C é o fogo em equipamentos e instalações elétricas energizadas. A classe D é o fogo em materiais pirofóricos ou em metais combustíveis. Acontece em metais principalmente quando os metais estão em forma de pó. Já a classe K, bem, esse K vem do inglês kitchen, que significa cozinha. É um incêndio em óleos vegetais, óleos animais e gorduras, usados tanto em cozinhas industriais quanto cozinhas comerciais. Os extintores, ele tem algumas classificações também. Os extintores podem ser classificados quanto ao tipo de agente extintor. Então ele pode ser de água pressurizada, CO2, pó químico seco. Ele pode ser classificado quanto à forma de ação sobre o fogo. Ele pode ser classificado também quanto à forma de pressurização, uma questão mais de manutenção mesmo. E pode ser classificado pela massa total. Essa questão da classificação pela massa total é importante vocês entenderem. O extintor portátil é considerado portátil aquele que vai quando tem a massa total até 20 kg. Já o extintor sobre rodas, ele vai partir de 20 kg e vai até 250 kg. Então o extintor portátil não pode ultrapassar 20 kg. Já o extintor sobre rodas, ele vai de 20 kg até 250 kg. Uma orientação que eu dou, um comentário básico, é que você pode sim usar os extintores na tua edificação para fazer um treinamento básico. Pega alguém lá na tua edificação que já teve algum treinamento, que sabe utilizar o extintor e mostra para as pessoas de uma forma geral como usar esse extintor. Manda ela pegar lá, sabe? Pegar o extintor onde que ele estiver preso, manda ele levantar, sentir o peso. O extintor pode pesar até 18 kg mais ou menos aí na parte prática, você vai conseguir achar extintor até 18 kg. Então pegar esse extintor, romper o lacre, tirar o pino e acionar ele mesmo, ver como que ele aciona, é interessante. Para no momento do incêndio, naquele momento que você precisa economizar tempo, como eu já falei, o extintor ele vai combater o princípio de incêndio. Para ele não virar incêndio, esse fator tempo é primordial. Pessoal, aqui a gente tem 3 extintores, os mais vistos, os mais visualizados aí, shoppings, em casas públicas, edificações, de uma forma geral, utiliza-se esses 3 tipos de extintores. Aqui você tem o água pressurizada. Observe que ele só pode combater incêndio do tipo classe A, tá ok? Um outro ponto que eu chamo a atenção é o selo de homologação junto ao Inmetro. Isso daqui identifica que o teu fornecedor, que a tua manutenção foi feita por uma empresa homologada junto ao Inmetro. E aqui você tem a validade, tá? A validade do teu extintor, quando você tem que mandar novamente o teu extintor para manutenção. Observem o seguinte, esse extintor é acompanhado de um manômetro. Esse manômetro tem que ficar na parte verde, ele não pode nem ficar com pressão acima nem pressão abaixo. Se estiver assim, volta com ele para sua manutenção. Lacre, sempre o lacre tem que estar aqui, não pode estar um lacre violado, ok? O lacre violado quer dizer que ele pode ter sido utilizado. Se ele pode ter sido utilizado, verifica o manômetro. Ok, o manômetro, tendo um lacre, coloca. Não tendo, tem que mandar novamente para manutenção para verificar e colocar novamente o lacre. Tá? Extintor de água pressurizada. O pó químico seco, como eu falei para vocês, eles são bem parecidos. Observe o seguinte, tem uma solda na parte superior, tem manômetro, tem essa parte da mangueira aqui, mas a grande diferença dele é do agente extintor, tá ok? O agente extintor é um pó químico e esse agente extintor é água. Esse daqui combate as classes de incêndio B e C e esse daqui classe de incêndio, apenas a classe de incêndio A. A grande diferença é como que eles vão agir, tá ok? Se você utilizar o pó químico seco numa classe de incêndio A, como o fogo está pegando mais para a parte interna do material, isso daqui vai ter pouco resultado, né? O pó químico seco vai ter pouco resultado. O extintor de pó químico seco, ele não vem cromado normalmente. Essa daqui é uma possibilidade, ele pode vir tanto vermelho quanto cromado. É um extintor bem parecido com o extintor de água. Agora observe que ele combate incêndio do tipo classe B e classe C, tá ok? Também tem um manômetro que você tem que deixar ele sempre na parte verde. Lacre, ok?
mangueira também, muito parecido com o extintor de água, tá? Então esse é um cuidado que você deve ter. Extintor classe A, de água, combate classe A. Extintor pó químico seco, classe B e C, ok? Então, uma diferenciação básica que a gente costuma falar, né, em meio dos profissionais é um cascudo que você pode dar no extintor e observar que esse do pó químico seco, de fato, tem um som bem seco. Já o de água tem um som mais agudo, tá ok? Então, são as grandes diferenças entre o extintor de água e de pó químico, para você ter cuidado na hora de você combater o incêndio. Aqui a gente tem também um extintor que combate classe B e classe C, ok? Observe que ele é completamente diferente dos outros. Ele não tem a solda na parte de cima, ele não tem um manômetro. Aqui você tem o difusor, aqui você tem o punho do difusor ou canopla, tá ok? A ausência do manômetro, e ele é um extintor que ele emite CO2, tá ok? Então quando você tem a saída do gás daqui de dentro para fora, essa parte do difusor vai chegar a menos 70 graus centígrados. Então você nunca coloque a mão aqui, é um risco de acidente absurdo, é uma queimadura que a gente chama de queimadura de gelo seco, ok? Então é bom destacar que o extintor de incêndio normalmente é o primeiro equipamento a ser utilizado em caso de incêndio. Logo, a pessoa que vai combater o incêndio deve garantir que é possível combater aquele incêndio com mais ou menos 1 minuto. Como eu falei, a carga extintora que está ali dentro do extintor portátil vai garantir esse tempo aí de mais ou menos 1 minuto. Então, para o extintor ser útil, ele tem que ter essa capacidade de combater aquele princípio de incêndio em mais ou menos 1 minuto. E é importante também falar o seguinte, que o extintor de incêndio, ele normalmente, salvo a exceção da edificação unifamiliar, em todas as outras edificações, o extintor de incêndio é obrigatório sim. Na questão da inspeção, eu percebo alguns erros assim básicos, assim que a gente sempre encontra, sabe? Então, pensando nesses erros, eu fiz 5 perguntinhas básicas que você pode incorporar aí no teu checklist para você deixar com a tua brigada de incêndio ou com o pessoal mesmo da tua manutenção, tá ok? Então assim, na hora dele passar lá verificando, inspecionando os extintores, primeiro, ele tem que verificar se os extintores estão nos locais adequados. Se o CO2 está no local do CO2, se o PQS está no local do PQS, se a água está no local da água. A segunda é você verifica se o teu lacre está intacto. Se ele não estiver intacto e você não tiver como garantir, por exemplo, através do manômetro, que não teve perda de carga, você tem que mandar ele para manutenção novamente, não tem como. Manda para manutenção, verifica se o peso está ok, se ele está em condições de uso, e aí vão te mandar com um lacre novo. A terceira questão é se a área está livre e o acesso também ao extintor está livre. É importantíssimo. Para você ir lá e pegar o extintor, não pode só estar a área livre e você ter um montão de caixa ali interrompendo a passagem. A quarta é, os extintores estão bem visíveis? Os extintores têm que ficar em locais bem visíveis, para garantir que um visitante, por exemplo, possa ali pegar e combater o princípio de incêndio mesmo. A quinta questão é, não apresenta nenhum amassado, nenhum dano físico. Se ele está lá com o amassado, você tem que mandar ele para manutenção, não adianta. Então, neste vídeo foi possível entender melhor alguns pontos. A diferença do incêndio e o princípio de incêndio, o que você pode combater, né, com o extintor de incêndio, as classes de fogo, a importância de um treinamento básico e como fazer, né, com teus próprios extintores de incêndio, a classificação dos extintores, uma classificação bem básica. Fizemos então uma chamada rápida ali com 3 tipos de extintores básicos, que foi a água pressurizada, o CO2 e o pó químico seco. E por último a gente deu uma dica dos erros mais encontrados, né, dos extintores nas nossas inspeções, para você colocar aí no seu checklist. Tá ok? Querendo tudo isso escrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, peça o nosso e-book que a gente vai te mandar com certeza. Então lembre-se, vidas sempre vem em primeiro lugar. Um abraço. É isso aí, pessoal. Então, vimos esse vídeo aí. Com isso, nós encerramos essa parte aqui de combate a incêndio, nessa capacitação NR10. Ok? Muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima parte aí. Um abraço.